Quem é Al Milgrom? Episódio extra de hoje. Quem é Al Milgrom? Al Milgrom é um artista de trabalho em histórias em quadrinhos. Ele nasceu em 1950 na cidade de Detroit, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, nessa cidade do Robocop, né, Detroit. Al Milgrom, ele se formou na Universidade de Michigan em 1972, se formou em artes, e ele passou por várias editoras. Ele tem uma carreira bastante diversa, trabalhou, entre outras, né, na Arc Comics, na Marvel Comics, DC Comics, na Dark Horse, na Image também. Tanto como ilustrador, como arte finalista, também como roteirista e editor. Como um dos destaques de seu trabalho na DC Comics, né, foi a cocriação do Nuclear original, né, o personagem que em inglês se chamava Firestorm, né, que no Brasil foi traduzido nos quadrinhos para Nuclear e na animação Super Amigos como Tempestade, né, ele é uma cocriação do Al Milgrom, né, um personagem bastante interessante que é a fusão de duas pessoas, né, no caso o Nuclear original, cocriado pelo Al Milgrom, ele é a fusão do estudante Ronnie Raymond com o professor Martin Stein. O Al Milgrom também trabalhou em outras publicações da Marvel, né, como a revista Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, que foi uma das revistas do Homem-Aranha. Né? Na falta de uma, o Homem-Aranha tinha mais de uma revista em que ele era publicado. E um destaque também do trabalho do Al Milgrom foi sua participação na revista dos Vingadores da Costa Oeste, que foi uma equipe criada muitos anos depois da equipe original dos Vingadores, né, com a ideia de que, como os Estados Unidos são muito grandes, né, tinha que ter uma equipe que ela cuidasse da costa leste e uma equipe que cuidasse da costa oeste do país. Né. Então os Vingadores da costa oeste eram personagens que, por coincidência, todos eles a maioria tinha relacionamento com a Feiticeira Escarlate, né. Em algum momento foram apaixonados por ela, como o Gavião Arqueiro, né, o Magnum e o Visão, que foi seu marido. Né, mas também tinha outros personagens ali. E uma participação assim, também do Al Milgrom foi na confecção de capas para a revista do Ron nos Estados Unidos, né, que no Brasil, infelizmente, né, esse trabalho pouco apareceu, né, até porque a maior parte das histórias do Ron no Brasil foi publicada pela editora Abril, e o Ron não aparecia muito na capa das revistas no Brasil. Né, então muitas capas originais do Ron não foram aproveitadas, então o trabalho do Al Milgrom em relação ao Ron não aparecia muito. Mas aqui nós vemos então alguns exemplos de capas em que foram feitas por ele, né. O trabalho dos capistas, né, é diferente do trabalho dos artistas que fazem o miolo da história. Né? Às vezes os artistas se interessam mais em fazer a capa, porque é um trabalho assim, mais rápido, né? E eles depois podem vender as artes originais da capa. Aí o Al Milgrom trabalhou na edição número 2 da capa do Ron. Ele fez a primeira capa, que o Ron ele vai caçar um espectro em uma empresa de lasers. Ele acaba sendo atacado por ladrões que estão assaltando a empresa e usam os lasers da loja contra o Ron. Depois o Al Milgrom desenhou a capa da edição 5 da revista Ron, onde o Ron ele encontra o Doutor Estranho pela primeira vez e ele enfrenta uma casa mal assombrada. O Al Milgrom também desenhou a capa da edição 6 do Ron, em que ele é atacado pelos Cães da Nebulosa Negra, né, e os Cães da Nebulosa Negra eles roubam o neutralizador do Ron. Depois o Al Milgrom ilustrou a edição número 20, né, teve um intervalo aqui bastante grande, em que o Al Milgrom ele desenhou a Starshine e o Terminator atacando o Ron. Né? A Starshine e o Terminator eram amigos do Ron.
Depois aí ele já começa a engrenar uma sequência de capas. Na edição 21 ele ilustra o encontro do Ron com o Torpedo, que era um personagem que já havia sido criado antes pela Marvel. E depois também a sequência na qual o Ron e o Torpedo eles vão lutar contra um exército de Rocketeers, né, que na verdade eram espectros disfarçados. A Almigro também ilustra a edição número 23, na qual o Ron ele se alia ao Punho de Ferro e ao Luke Cage, né, que são personagens que apareceram na série de televisão da Marvel. Não apareceram muito bem, na verdade, né, mas nos quadrinhos são bem melhores. Essa dupla, que são os heróis de aluguel, né, que eles trabalham numa firma, né, eles ajudam Ron a invadir o edifício Baxter, que é a sede do Quarteto Fantástico, né. Na edição 24, em sequência, o Ron encontra o Homem Chamado Nova, né, um personagem espacial, um rapaz que ele ganhou os poderes de um Centurião Nova, né, que era um guardião do planeta Xandar, um planeta que aparece na série de filmes dos Guardiões da Galáxia. Nessa história o Ron enfrenta os Skrulls, que na mitologia dos quadrinhos da Marvel, né, sempre foram uma raça bélica e inimiga dos terráqueos, também inimiga dos andarianos e inimiga mais ainda dos Krees, né. A inimizade com os Krees ela permaneceu no cinema, como foi visto no filme da Capitã Marvel. Depois o Almigro ele volta, ele continua a sequência de capas aqui na edição 25, em que o Ron encontra um sósia dele, né, um outro Ron, né. E daí na sequência da edição 26, o Ron vai enfrentar o Devorador de Planetas, Galactus, né, e o seu quarto arauto, que é o Terrax, o Terrível. Na edição 27, o Ron ele se torna arauto de Galactus. Ele vai ajudar Galactus a encontrar um planeta para ser devorado. Depois, na sequência, o Ron ele retorna para a Terra e o Almigro ilustra a capa na qual o Ron e Starshine, juntos na Terra, eles vão resgatar Torpedo e outros habitantes da cidade de Clairton, que foram sequestrados pelo Toupeira, um inimigo clássico do Quarteto Fantástico. Na verdade, o primeiro adversário, o primeiro supervilão que o Quarteto Fantástico enfrenta. O Almigro também ilustra a edição seguinte, na qual o Ron ele vai encontrar uma criatura que habita os subterrâneos de uma antiga mina, que ela já enfrentou anteriormente o Incrível Hulk, é uma criatura radioativa, que é chamada de O Elo Perdido. Na edição 30 da revista Ron, o Almigro ilustra a capa, que é um especial de Natal, onde o Ron enfrenta um vilão chamado Mestre dos Metais, que já havia encontrado anteriormente o Incrível Hulk. Foi derrotado por ele. O Mestre dos Metais ataca o Ron com aranhas de metal cibernéticas. Depois o Almigro também ilustra, né, a edição da revista Ron, em que ele encontra a Irmandade de Mutantes, né, inimigos dos X-Men, quando a Irmandade era liderada pela Mística. E quando a Vampira ela era uma vilã e fazia parte da Irmandade, né? A Vampira havia sido criada como uma filha pela Mística. Na edição seguinte, o Ron ele se alia à Irmandade de Mutantes, na verdade, às integrantes femininas do grupo, para lutar contra um dos seus maiores vilões, que é o Híbrido, também capa ilustrada pelo Almigro. O Almigro ele volta na edição 33 para ilustrar uma história que é quase uma história de terror, na qual uma garota cega ela descobre que a sua tia na verdade é um espectro, e ela descobre isso no pior momento, né, mas o Ron aparece para salvá-la. Depois o Ron ele encontra o príncipe submarino nas profundezas do Oceano Atlântico, né, também uma capa criada pelo Almigro. O Almigro ilustra a sequência na qual o Ron e o príncipe submarino Namor vão enfrentar os espectros no fundo do oceano. E Almigro também ilustra, já em parceria com Sal Buscema, uma capa de autoria dupla, uma edição em que o Ron enfrenta os espectros na Inglaterra. Almigro também ilustra uma capa
em que o Ron encontra fantasmas de cavaleiros medievais na Inglaterra. E ele volta então a ilustrar uma capa que tem um encontro do Ron com o Doutor Estranho. O Ron encontra o Doutor Estranho pela segunda vez, uma capa criada pelo Al Milgrom. E finalmente, a última capa ilustrada pelo Al Milgrom para as revistas do Ron é quando o Ron e a segunda Starshine são presos numa armadilha pelos espectros. Essa foi a última contribuição do Al Milgrom para a série do Ron, em suas capas. Se você quiser saber mais sobre artistas da Marvel, artistas que trabalharam em edições da revista do Ron ou de outros personagens, você pode se inscrever no canal, pode ativar as notificações, pode compartilhar com seus amigos se você gostou, e se você não gostou, você castiga seus inimigos compartilhando com eles.